Olá, tudo bem? Geovair aqui quem vos fala, e esse é um vídeo especial para homens. Afinal, hoje é o dia dos homens, né? Dizem que dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Então aqui vai um vídeo especialmente para os homens. Brincadeira, né? É que nós estamos no Novembro Azul, estamos entrando agora em Novembro Azul. Então eu vou começar então a gravar alguns vídeos, não vou fazer na sequência porque a minha maior audiência é mulher. Mas se você é mulher, fique tranquila, compartilhe esse vídeo com o seu esposo, com o seu filho, pois eu tenho certeza que ele pode passar por alguns desses problemas e o mais importante, eu não quero que ele caia nesse ciclo. Uma das maiores quantidades de pessoas que eu atendo, quando se trata então de figura masculina, são problemas relacionados à parte sexual. E eu vou explicar então o que acontece e exatamente um ciclo que infelizmente alguns homens acabam caindo e nem se dá conta então que as suas dores, que os seus problemas da região então do sistema reprodutor masculino se dão então por conta disso, tá bem? Antes então, deixa eu me apresentar, eu me chamo Geovair Tomás, eu sou um naturopata, um profissional da medicina natural. Estou fazendo vídeos todos os dias aqui no meu canal que fazem parte de uma série 365 maneiras de melhorar a sua saúde. Então você pode se inscrever agora nesse canal para você receber então dicas e informações, orientações, 365 maneiras de melhorar a sua saúde, que eu estou liberando todos os dias por volta das 18 horas, tá bem? Então agora eu vou te falar então qual que é o ciclo então. O que acontece aqui? Infelizmente, se tem um problema, uma das causas que nos fazem adoecer é exatamente o estresse. Só que o estresse ele se dá então de forma diferente, ele vai apresentar de forma diferente em cada uma das pessoas. Se tratando especificamente dos homens, eu vou explicar então agora um ciclo, que eu espero então que não seja o seu caso, mas se você já entrou nele, eu vou explicar então como é que você pode sair desse ciclo, tá bem? O que acontece aqui? Geralmente o homem ele fica estressado, assim como a mulher, só que o homem ele não consegue expressar com tamanha facilidade assim como a mulher. É exatamente a gente consegue entender essa explicação porque que vai mais mulheres então no médico e não homens, né? Geralmente os homens só vão quando o caso na verdade está grave. Ou quando na verdade a dor está bem terrível. Se a dor for tranquila, a gente aguenta, que a gente é de barro, a gente foi feito assim. Deus nos fez para aguentar a parte dura então da vida, né? E ser suporte também para nossa esposa nesse quesito também. Mas o fato é que os homens então acabam ficando um pouco mais estressados, sofrendo mais as consequências então do estresse. E eu já vou recomendar então um livro para você homem, se você quer fugir então do estresse. Um livro muito gostosinho de ler, muito legal mesmo, se chama Por que as Zebras Não Têm Úlceras? Recomendo para você então fugir do estresse. Uma vez então que o homem ele entra então nesse ciclo do estresse, tem dois remédios que fazem com que você saia do estresse imediatamente. O primeiro deles, exercício físico. Se você não parar e fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, ou seja, pelo menos 30 minutinhos de atividade física, de exercício físico por dia, não vai valer, então a sua saúde vai ficar deficiente. Então é necessário que você separe 30 minutinhos para fazer então exercícios físicos. Atividade física não é especificamente para melhorar a sua saúde, qualquer um faz. E o segundo remedinho então para você tratar então do estresse é exatamente uma bela de uma noite de sono, uma boa noite de sono reparador. Só que o que acontece é que, quando você então está estressado, você acaba entrando num ciclo que infelizmente acaba atrapalhando o seu sono. Mas não é desse ciclo então que eu estou falando, posso voltar a falar dele ao longo desse mês aqui, para você poder dormir melhor. O que acontece é que, uma vez que o homem então esteja estressado, ele vai afetar diretamente por conta do cortisol, que vai competir então com outros hormônios então do seu corpo, com a atividade sexual dele. E infelizmente, se você me acompanha no Instagram, você pode ter certeza que você já viu, porque inúmeras vezes quando eu estou fazendo caminhada, quando eu estou andando, indo para algum lugar então de a pé, eu sempre encontro aqueles remedinhos muito comuns de se encontrar, vasodilatadores, que é exatamente o Tadalafil, ou Sildenafil, Levitra e vários outros tantos, acaba encontrando na rua. São remedinhos de fácil aceitação, você consegue comprar com muita facilidade na farmácia, é baratinho até, que é como se fosse uma válvula de escape então para o homem ter uma atividade sexual espontânea, então ele acaba recorrendo a esse tipo de remédio, tá? Não vou falar do efeito psicológico desse remédio hoje, quero falar somente do efeito que coloca dentro de um ciclo que talvez você não saiba, isso acaba causando então algumas dores, da qual eu recebo alguns interagentes assim com essa condição. Uma vez então que ele esteja estressado, ele não consegue então ter uma ereção do jeito que ele queria, ou ter a libido do jeito que ele queria, ele recorre então a infelizmente esse tipo de remédios. Uma vez que você então utiliza esse tipo de remédio,
você vai sofrer algumas consequências, afinal é um remédio. O remédio não é para tratar a causa. A causa vamos jogar para cima do estresse. Ou seja, ele está estressado, agora ele recorreu a esse tipo de remédio e esse remédio vai levar ele então a ter outros problemas. Por exemplo, que é isso que eu quero explicar para você. O homem acaba tendo uma congestão nasal. Ele não consegue respirar então como ele deveria. Às vezes em alguns homens até acaba, e está escrito isso na bula também, acaba que ele não consegue então respirar pelo nariz e o nariz dele fica tapado. Ele recorre automaticamente ao quê? A um descongestionante nasal. E aqui entra a chave do problema do por que alguns homens têm sentido muitas dores na região ali do períneo, na região ali do ânus, e ele fica pensando então que é alguma inflamação ali no nervo, como nós chamamos então a nevralgia. Nevralgia é uma inflamação no nervo. A pessoa sente muita dor ali no nervo, né? E o que acontece é que uma vez então que ela sente muita dor nesse nervo, ele fica pensando em diversas situações então para saber por que está causando aquilo. Ele vai no médico, infelizmente o médico não está, na maioria das vezes, preparado para identificar então a causa desse problema, e se ele não faz uma anamnese para conversar, para saber como é que é a vida do interagente, e saber então, deixa eu te explicar melhor. Interagente na medicina natural é um paciente, tá? É que a gente trata interagente porque nós interagimos, não é somente paciente, você ficar ouvindo então o seu médico então falando ali a orientação, ou na maioria das vezes só passando um remédio. Então ele vai então chegar ali na frente do seu médico, vai passar então ali a informação, doutor, estou sentindo isso. O médico não vai avaliar, infelizmente, na maioria dos casos ele não vai avaliar a causa do problema, e agora ele vai passar um outro remedinho então para esse homem. E o que acontece então é que esse homem vai ficar escravo cada vez mais do remédio, porque o remédio ele infelizmente ele não trata diretamente na causa, na maioria das vezes ele só remedia. Agora quando você trata na causa você tem então uma eficiência então no tratamento. Agora esse homem foi no médico e o médico passou agora para ele um monte de antibiótico e ainda assim não vai conseguir então aliviar essas dores. E eu posso garantir para você que, segundo relatos de alguns amigos, alguns interagentes meus, a dor é terrível. Há alguns que estão dormindo, é acordado e não conseguem então voltar a dormir por conta das dores. Eu não faço ideia do que é, mas eu sei que eu posso te garantir que, se você olhar na bula dos descongestionantes nasais, você vai encontrar ali talvez então a causa principal do seu problema. E eu posso até garantir para você que se você parar o descongestionante nasal, posso garantir que as suas dores na região do períneo, na região ali do ânus, ela vai então diminuir drasticamente. Porque na maioria das vezes, principalmente de um medicamento, não sei se eu posso falar aqui o nome dele, mas se você me perguntar eu escrevo aqui nos comentários para você. Esse é batata, porque eu tive 3 interagentes na mesma situação e os 3 estavam usando o mesmo remédio para descongestionante nasal e consequentemente os 3 estavam nesse ciclo que eu expliquei para você. Pessoas estressadas, alguns até empresários, não tinha tempo para fazer atividade física, recorria então a esse tipo de remédio, e esse tipo de remédio levava então a ter uma congestão nasal, ele corria então para um descongestionante nasal, e infelizmente agora ele fica refém disso, porque agora ele está tendo outras dores, está tendo que recorrer a isso, sem contar que esse mesmo descongestionante nasal, além de afetar a região do sistema reprodutor masculino, vai bagunçar toda a parte hormonal, também vai afetar o coração. Ele vai ter que ir lá no médico também, e o médico vai passar um outro remédio ali para o coração. Então, homem, o recadinho desse vídeo, né, que eu não quero que se estenda muito, é para você fugir desse ciclo que você acaba entrando. Procure então gerenciar então o seu estresse. Recomendei já o livro Por que as Zebras Não Têm Úlcera. Você vai gostar bastante. Ele ensina ali o autor também como é que você gerencia o estresse. Vou voltar a falar mais sobre esse assunto aqui, mas eu só quero que você não entre então nesse ciclo. Se você conhece alguém nessa mesma condição, escreva, compartilhe esse livro então para esse vídeo então para os seus amigos. Compartilhe esse livro também que eu indiquei para que ele continue então circulando, né, para as pessoas então aprenderem a controlar e gerenciar também o estresse. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui embaixo aqui nos comentários. Se você tem interesse que eu faça outros vídeos também com relação a isso, já que a minha audiência é predominantemente mulheres, voltarei então, já que nós estamos em Novembro Azul, para poder falar mais sobre isso. Se esse vídeo valeu a pena, só para despertar um alerta para você, dá um joinha por gentileza, se inscreva no canal e ative a notificação para que quando então eu liberar um vídeo por volta das 18 e pouquinho, então o YouTube avise para você que chegou um vídeo novo para você melhorar a sua saúde. Do mais, conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.